Meus irmãos, cabe a mim agora trazer uma palavra de reflexão para avaliar as nossas vidas, pensar naquilo que Cristo fez por nós e assim louvá-lo de uma forma profunda, graciosa e com todo o nosso coração poder agradecer aquilo que Ele fez por nós. Hoje eu quero falar um pouco de Jesus olhando para a vida de Davi. Quero, nesse primeiro momento, deixar um texto. Se você puder abrir comigo a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler a princípio 2 versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam o quê? Em dificuldades. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele até aqui. Querido Pai, nós abrimos os nossos corações para ler Tua palavra e aprender da Tua palavra, Senhor. Aprender dos Teus ensinamentos e Te louvar por isso. Ministra aos nossos corações nesta hora, Pai. Fala aos nossos corações, ensina-nos a louvar de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. É o que nós Te pedimos, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero resgatar uma doutrina rejeitada por muitos teólogos hoje em dia. A teologia do tipo está sendo abandonada. O que é que eu quero falar com teologia do tipo? Havia uma iniciativa por parte de alguns teólogos de encontrar em alguns personagens bíblicos do Velho Testamento ligações com a obra e a pessoa de Jesus. E você olhava para o Velho Testamento e já via em algumas pessoas, em algumas circunstâncias, aquilo que Jesus faria muitos anos depois. Eu posso, para sintetizar o que eu quero dizer, apontar alguns exemplos de pessoas do Velho Testamento que são tipos de Jesus. Você pega José do Egito. O que José do Egito passou nas mãos dos seus irmãos, como ele foi vendido como escravo, e depois ele foi o resgatador de toda a terra, aponta para a obra que Jesus faria. Portanto, José é um tipo de Cristo. Ele é uma prefiguração do que Cristo seria, do que Cristo faria por nós. Outro exemplo, que é um tipo de Cristo, é a pessoa de Boaz. Boaz resgata Ruth, Noemi. O ato de resgatar, de pagar, aponta para o que Jesus faria na cruz ao trazer redenção, nos redimir dos nossos pecados. Boaz é também um tipo de Cristo. Outro exemplo, Josué é um tipo de Cristo. Até o nome de Josué aponta para Jesus. Há quem diga que Josué é o nome de Jesus, e Jesus seja a forma grega do nome Josué. E quando nós contamos e lemos a história de Davi, nós descobrimos que Davi também é um tipo de Cristo. É alguém que na sua vida e conduta fez coisas que aponta para o que Cristo faria. E quando a gente lê este episódio em particular, a gente vê aqui claramente uma ação similar ao que Jesus fez por nós. Eu vou aqui trabalhar um pouco no contexto desse texto. Davi, injustamente, tem que sair às pressas da presença de Saul, porque Saul, com fúria mortal, queria o sangue de Davi. E Davi tem que fugir, foge por vários desertos. E vive uma vida de peregrinação por anos, fugindo de um rei louco, chamado Saul.
Nesse episódio ele vai para Gate. Gate é uma cidade dos filisteus. De lá ele tem que fugir, porque ele se faz passar por louco, que baba. E ele acha uma caverna. Essa caverna é chamada Adulão. Quando seus familiares sabem que ele ali está, muitos vão ao encontro de Davi. Mas não só os seus familiares. Diz a Bíblia que categorias de pessoas, talvez que nós não queremos e nem quiséssemos, um relacionamento, encontraram em Davi abrigo, espaço, aconchego, acolhimento. Diz a Bíblia que pessoas que estavam em dificuldades, e o plural aí cabe bem, todos os níveis de dificuldades. Sobretudo dificuldades emocionais, espirituais, políticas. Pessoas endividadas também procuraram Davi. Os descontentes são essas 3 categorias de pessoas que procuram Davi. Quando você lê Mateus 11, 28, você vai descobrir de pronto a relação do ato de Davi com o ato de Jesus. Mateus 11, 28, Jesus faz um convite sublime. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, o que Davi faz por esses 400 homens, e se a gente for computar esposas e filhos, alguns estudiosos chegam a dizer que em torno de 1.500 pessoas, com o decorrer do tempo, se juntaram a Davi, nessa fuga, nesse itinerário não definido, que esse grupo passou a percorrer naqueles desertos variados da Judéia. Jesus sabia muito bem do que essas pessoas estavam passando. Jesus sabia do peso, da sobrecarga, que a culpa, que o pecado, que a desilusão, que a falta de sentido de um coração sem Deus pode vivenciar e experimentar. Quem não conhece a graça revelada em Cristo Jesus, pensa que vive, porque quando ela descobre quem é Jesus, o que Ele fez por nós e o que Ele propõe, tudo muda. Porque, meus irmãos, as nossas dificuldades ficam pequenas diante do tamanho do amor, da graça estendida, da mão estendida de Jesus. As nossas dificuldades materiais e emocionais somem diante da nossa descoberta do pecado que nos levava para o inferno. E que agora em Cristo Jesus esse pecado é pago e é tirado de nós mediante o sangue de Cristo e a fé nascente em nosso coração. Endividados. Só quem já ouviu a sentença de Paulo aos Romanos no capítulo 8, quando Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabe o que é procurar Jesus com uma dívida impagável, que é a dívida do pecado que está sobre nós. E receber dele perdão, não porque verbalmente ele nos dá perdão, perdão mediante um preço, perdão mediante o sangue, um alto preço. É porque ele faz a obra de redenção, que ele pode nos redimir, ser o nosso redentor e pagar a nossa dívida. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contra nós, toda dívida ativa, espiritual, foi por meio de Jesus paga. Não há uma conta sequer pendente, porque o sangue de Jesus não deixa nada pendente. O sangue de Jesus nos lava de todo e qualquer pecado. Se a Bíblia for verdade, eu creio que ela é verdade. Só existe um pecado sem perdão. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, fora isso, pense em um pecado que você acha imperdoável. Esse está na lista de perdoáveis. Portanto, você não pode jamais se ver como imperdoável. Imperdoável é perder a oportunidade de encontrar em Jesus
o perdão, a quitação das suas dívidas. Essas pessoas procuram Davi porque estavam endividados. As pessoas, na verdade, a verdadeira busca, deixa eu formular essa afirmação. A verdadeira busca de Jesus só faz sentido quando você se vê como endividado. Como alguém que carrega pecados que precisam ser saudados. Não há coisa mais extraordinária do que o perdão e a graça revelada em Jesus. Não há coisa mais terrível do que a culpa, a acusação maligna, quando você ainda não recebeu a graça perdoadora em Jesus Cristo. Esses homens procuraram Davi endividados. Eu lembro o dia que eu procurei Jesus endividado. E ele pôde dizer para mim: está consumado, está pago, está quitado, não existe pendência mais alguma. Mas, Senhor, o que eu fiz é muito grave. Senhor, eu pequei, mas continuo ainda pecando, eu não sou perfeito. Ele olha para mim e diz: está quitado. Diz a Bíblia, queridos, que os descontentes acham contentamento em Jesus. Há uma frase que foi colocada no boletim do Charles Spurgeon, que ele vai dizer, e você pode ler depois, ele vai dizer que grandes corações se tornam grandes corações depois de grandes tribulações. Quando as pessoas começam a descobrir que a vida que elas buscaram, alegria, felicidade, preenchimento, plenitude, acabou em vazio, elas estão prontas para procurar Jesus. Elas estão prontas para encontrar Jesus. Porque enquanto você ainda acha que Jesus pode te dar algumas coisas, mas o mundo pode te dar outras coisas, você está dividido. Você não descobriu o que é o descontentamento do vazio, de procurar por tantas coisas, em tantas portas, e só encontrar vazio. É esse descontentamento que te conduzirá a Cristo Jesus. E nele você vai encontrar alegria plena. Johann Sebastian Bach tinha razão quando compôs a bela melodia: Jesus, a alegria dos homens. Pedro vai dizer de uma alegria indizível, que não se pode expressar, exprimir por meio de palavras. Os endividados, os descontentes, os em dificuldades, acham acolhimento em Jesus. Não confundam com o movimento atual das igrejas do acolhimento, da teologia do acolhimento. Isso já chegou nos Estados Unidos e está chegando também no Brasil. A igreja, dizem eles, a igreja deve estar aberta e pronta para acolher o homossexual, a lésbica, o transexual e toda uma categoria de pessoas. Mas eles não falam que essas pessoas precisam, depois de serem acolhidos pela igreja, depois de serem acolhidas por Jesus, essas pessoas precisam entrar na forma de Jesus, no padrão de Jesus, terem uma vida nova, transformada. Eles dizem que as pessoas têm que vir e continuar do jeito que querem estar. Quem sabe um dia, e no dia que elas quiserem, elas podem fazer uma opção de mudar. Mas nós não podemos pregar e dizer que é pecado a opção de vida que elas escolheram. Essa é a teologia do acolhimento. O que é que nós cremos, queridos? Nós cremos que Jesus tem braços gostosos de serem abraçados, de serem acolhimento para nós. Mas o Jesus que nos acolhe quer ver em nós frutos dignos do arrependimento. Cantamos um hino muito belo aqui na nossa igreja, de vez em quando. E essa é a verdade do Evangelho. Eu venho como estou. Sim, venho como estou.
Porque Cristo na cruz por mim morreu. Sim, eu venho como estou. O Evangelho nunca propõe um convite de pessoas transformadas a virem. Depois que você mudar, depois que você ficar 10, você vem. O Evangelho propõe que pecador venha, que imperfeitos venham. Mas depois que encontram com Jesus, algo deve acontecer no coração e na vida dessas pessoas. Porque o Evangelho que acolhe é o Evangelho que transforma. O Evangelho que acolhe é o Evangelho que transforma. Jesus precisa transformar as nossas vidas e a isso nós chamamos de conversão. Caso contrário, queridos, nós vamos encontrar no meio de igrejas pessoas convencidas. E é um passo apenas. É o início de uma jornada. Convencidas de que Jesus é o caminho. Convencidas que a igreja é o melhor lugar para se estar. Convencidas de que a opinião do Evangelho é a opinião perfeita sobre vários assuntos. E a gente fica convencido de que é verdade, mas não está pronto para encarnar a verdade, para viver aquela verdade. Porque não houve uma transformação interior. O nosso coração de pedra não foi transformado em coração de carne. O Evangelho só é vivido quando existe uma conversão interna, não de comportamentos, não de fachada. Jesus falava dos fariseus que eram sepulcros caiados, por fora bem arrumadinho, mas por dentro a morte reinava. Portanto, queridos, o que aconteceu na vida das pessoas que se aproximaram de Davi? Foram acolhidas, sim. Mas depois elas foram transformadas. Há um texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 23, de 8 a 39. É um texto longo, eu não vou ler, eu vou apenas projetar esse texto para que vocês possam ver. Daquelas 400 pessoas que se juntaram a Davi, 40 delas se destacaram, eram chamados como os valentes de Davi. Há casos ali que você lê na Bíblia, se você não é crente, você vai dizer, não, isso é mentira. Isso é exagero. Meus irmãos, imagine você, aqueles homens que se aproximaram de Davi como homens em dificuldades, homens endividados, homens descontentes. Foram como estavam. Mas o que aconteceu com esses homens? Foram transformados, foram moldados, trabalhados, não eram mais os mesmos. Eram homens sem culpa, viviam debaixo da graça. Eram homens que encontravam, no sentido de um propósito de vida, algo maior do que o propósito de buscas individuais e pessoais. O texto vai dizendo, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, eu não colocaria esse nome num filho meu e nem indicaria para ninguém, mas o cara era bom. Jabezão, Ailu, não é uma menina, Jabezão não dá certo, mas fica a dica. Chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com a lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Auita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Há uma lista enorme destes guerreiros de Davi, daqueles que se juntaram a ele na caverna de Adulão. Homens que foram farroupilhas e agora eram guerreiros, eram homens transformados. Meus irmãos, nós não podemos nos acomodar e nos acostumar com a vidinha medíocre, água com açúcar.
Nós não podemos nos acostumar de viver na nossa mediocridade. Nós precisamos deixar o Evangelho de Cristo Jesus transformar o nosso coração através do compromisso com Ele, da luta contra o pecado, da determinação de servi-lo, de matar o nosso eu para agradá-lo. Esses homens que chegaram a Davi, todos endividados, são agora guerreiros vitoriosos. Porque quem vai a Cristo encontra perdão. E o perdão de Cristo promove restauração, transformação. Há muitas pessoas que ouvem a fio, ano a ano, a mensagem da palavra de Deus, mas parece que nada muda na vida deles. Por quê? Porque eles recebem informação que vão sendo acumuladas nas suas mentes. Outras preferem fazer da informação transformação. Por isso que se verifica na vida dessas pessoas atitudes nobres, de gentileza, de altruísmo, de dedicação, de amor ao próximo, de estender a mão ao necessitado. São essas pessoas que, de fato, receberam o perdão da dívida e se encontraram como eternos devedores a Deus para fazer a obra dele na face da terra. Por último, meus irmãos, vimos que como Davi, comparado a Cristo Jesus, ele faz coisas que Cristo faria de forma sublime, superior no Novo Testamento. Vimos que, em primeiro lugar, pecadores são acolhidos e perdoados. Davi fez isso. Jesus fez mais ainda. Vimos que homens maltrapilhos chegaram a Davi e foram transformados em guerreiros vitoriosos, homens transformados. Aqueles que vêm a mim, diz Jesus, jamais lançarei fora, João capítulo 6. Aqueles que vêm a Jesus produzem muito fruto. São pessoas transformadas, recebem o perdão e vão ser pessoas relevantes. Por fim, pessoas que vão a Davi, como vão a Jesus, passam a ser referencial na sociedade, referencial na comunidade na qual eles estão inseridos ou onde eles vivem. Nós não podemos viver um cristianismo, um evangelho de igreja, da comunidade espiritual e local na qual nós convivemos e vivemos. Nós não podemos viver um evangelho de quatro paredes. Saindo daqui, nos esquecemos do que somos, daquilo que professamos, daquilo que dizemos crer. A verdadeira vida espiritual se dá lá fora, se dá na sociedade, se dá na nossa vida profissional. Por isso que Jesus, muito bem no Sermão da Montanha, vai dizer que nós somos luz do mundo, nós não somos luz da igreja. Parece que às vezes na igreja nós ficamos disputando quem brilha mais na igreja. Não vale de nada isso. Porque Jesus disse que a nossa luz não era para ser brilhada dentro da igreja. Brilha a vossa luz perante os homens. Brilha a vossa luz no mundo em trevas. Não é à toa que Jesus disse que nós somos o sal da terra, o sal dá tempero, o sal preserva, o sal dá sabor, mostrando o nosso papel fora do saleiro e não dentro do saleiro. Meus irmãos, esses homens passaram a ser referencial para a família deles. Esses homens passaram a ser referencial para Israel. Eles eram antes proscritos de Israel, os governantes não queriam nem vê-lo, nem estarem perto deles. Mas agora eles estão no poder com Davi. São os valentes de Davi. Eles que conquistam Jerusalém com Davi. Eles que fazem parte do ministério de Davi. E é por isso que no reinado de Davi, nunca se cresceu tanto. A expansão territorial do reino de Israel foi algo assustadora com o governo de Davi. Porque havia ali homens preocupados com a nação, com a família, para depois se preocuparem consigo.
Muitas vezes nós percebemos que pessoas vêm para a igreja porque elas estão preocupadas com elas, depois com a família delas e depois com a nação. Nós precisamos entender que quem vive para o reino, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, nação em terceiro lugar, e nós individualmente, se sobrar alguma coisa, e sobra muito, quando a gente coloca essa ordem. Vem tudo a reboque. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas. O que é que Jesus quer dizer com as demais coisas? Vos serão acrescentadas. O que comer e o que vestir. Lembra no raciocínio lá no capítulo 6, eles vêm agonizando com respeito à ansiedade com que vestiremos, que comeremos. E Jesus diz que isso vem a reboque, essas são as demais coisas. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar, essas demais coisas vêm a seguir. Irmãos, nós somos chamados para ir a Cristo e ali ser acolhidos e perdoados. Nós somos chamados para ir a Cristo e ser transformados. Nós somos chamados para ir a Cristo, para ser enviados, referencial para o mundo sem Deus, para o mundo em trevas. Que Deus possa, melhor, que Deus queira, essa formação, que Deus possa, às vezes coloca a dúvida, será que Deus pode? Eu tenho ensinado para vocês que Deus pode tudo. A questão não é se Deus pode, a questão é se Deus quer. Amém? Vocês entenderam? Não é se Deus pode, é se Deus quer. Se Deus quiser, agindo eu, fala Deus, quem impedirá? Então, irmãos, Deus age em nossos corações para que essas bases fundamentais do que aconteceu em nós, ou que está acontecendo em nós, ou do que deve acontecer em nós, por meio de Cristo Jesus, possa chegar a nós de uma forma rápida, para que a gente viva uma plenitude, a plenitude do Evangelho pregado a todos nós, o Evangelho de Jesus Cristo, e assim possamos honrá-lo e viver com todo o nosso coração para a sua honra e glória. Que Deus assim abençoe cada vida, cada pessoa que está aqui, hoje e sempre. Amém. Senhor, aplica aos nossos corações a Tua palavra. Deus, que a Tua verdade, que liberta, que transforma, encontre em nós lugar, espaço, para que possamos, ó Deus, fazer diferença. Porque o Senhor fez diferente nas nossas vidas, nos nossos corações. Te louvamos por isso, Senhor Jesus. E te louvamos com todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.